Shalom para você que me acompanha no canal Parafraseando Raízes Hebraicas. Estamos aqui para continuar estudando e aprendendo da Torá, parafraseando a citação do pastor Diego Higuita de MC Shalom Internacional, em uma conversa inteligente, título escolhido por ele para esta série de estudos. E hoje vamos entender para quem foi escrita a mensagem da Torá hebraica. Mas antes, eu quero que me perdoem pela insistência, porque é importante reconhecer e manter sempre o formato de levar as pessoas a pensar nesse documento como um documento hebraico. E isso é uma dádiva que Deus nos concede. Receber esse conhecimento é uma dádiva preciosa. Mas, pastor Diego, como você me certifica que este presente é uma dádiva preciosa? Não certifico eu. Quem certifica são os pastores que estão entre vocês. Homens que têm dedicado tempo estudando a Bíblia na forma básica e tradicional cristã. E que o Eterno os tem revelado isso. Homens que sabem que haviam de pensar neste documento de uma forma hebraica. Amém? Quando nós falamos dos pilares da fé da Bíblia hebraica, devemos mostrar uma conexão direta com o Messias Yeshua. E esta é a nossa chave. Porque cada vez que falamos desse documento, devemos proclamar o Messias, ou seja, o nosso Redentor Yeshua. Porque somos suas testemunhas e damos testemunho do seu sacrifício. E quando testificamos, devemos aprender a viajar entre a primeira vinda do Messias há 2000 anos e a que estamos esperando. Devemos lembrar que este retorno é breve e que devemos pensar como Paulo. Paulo esperava para o dia seguinte, para o próximo Yom Teruah, e nós temos que estar bem preparados para a sua vinda, porque a sua volta é iminente e precisamos que ele venha logo. Perguntamos no episódio anterior para quem é a mensagem da Torá hebraica. Para Israel, exatamente. Mas vamos perguntar para a Bíblia. Êxodo capítulo 19, versículo 3. Moshe subiu ao monte para falar com Elohim, e Elohim o chamou e disse: anuncie o seguinte aos descendentes de Jacó, os filhos de Israel. Então, para quem é a Torá? Para a casa de Jacó, para os filhos de Israel. É muito importante que tenhamos claro esse conceito de para quem é. O versículo 19, o capítulo 19, versículo 3 nos diz que é para a casa de Jacó, somente para os filhos de Israel. Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Esta é uma promessa preciosa. Versículo 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E agora necessitamos saber quem são os da casa de Israel. Porque isso aconteceu há quase 4.000 anos. E por que somente para esses descendentes? Por que estas promessas poderosas e preciosas são somente para os filhos de Israel, para a descendência da casa de Israel? Primeiro, porque existe uma grande comissão, porque Deus é um Deus de ordem. Ele não entregou para todo mundo, ele entregou para um povo, para que o resto fosse abençoado. Deus não é egoísta, Deus é organizado, ele entregou a casa de Israel para abençoar o resto das nações. Ou seja, é um privilégio ser dos que vão abençoar as outras nações. E isso é ser luz para todas as nações. E pastor Diego, onde está escrito isso? A grande comissão está em Isaías capítulo 49, versículo 6. Apague da sua mente Mateus capítulo 28, versículo 19. A verdadeira comissão está em Isaías capítulo 49, versículo 6. Agora tens que ler este versículo com muito cuidado, porque tem algumas versões que dizem que o trabalho de Jacó não era grande coisa. Diz pouca coisa é ser meu servo, ou alguma coisa assim. Mas em Isaías capítulo 49, versículo 6, nesta versão que eu estou lendo, diz: disse mais, pouco é que sejas meu servo,
Aqui, quando ele fala em pouca coisa, é porque ele vai fazer algo maior do que ser servo dele. Por isso temos que saber ler. Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó. Pare um pouquinho comigo aqui. Isaías sobre quem profetizava? Isaías profetizava sobre Yeshua. Ele foi o profeta que mais falou de Yeshua, e ele estava falando deste servo que iria vir. Por isso dizia, pouca coisa é que sejas meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Volto a especificar aqui, que somente para essas tribos era o que estava a mensagem das raízes hebraicas. E também te dei para a luz, para as nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. De quem ele estava falando? De Yeshua. Yeshua veio para restaurar as 12 tribos de Israel. Agora veja o que diz a Septuaginta. E disse-me, grande és para ti, é ter sido chamado filho meu, para levantar as tribos de Jacó e a dispersão de Israel. E aqui que nós temos sido dado por testemunho de uma linhagem, de um testamento que se refere a uma linhagem que é a luz para as pessoas, até o extremo da terra. Mas qual é o extremo da terra? A América. Porque quando isso foi falado, foi dito há 700 anos antes do Messias, e quando você vai para Atos capítulo 1, versículo 6, está falando até 2000 anos, e o último da terra foi descoberto em 550 anos. E aqui está sendo pregado um evangelho completo. Um evangelho poderoso para a glória e honra do Eterno, porque não é a glória minha, porque tudo gira em torno de Israel e a sua linhagem. E por que Atos capítulo 1, versículo 6? Porque é a despedida do Messias. Aqui o Messias já iria subir de onde veio. Atos capítulo 1, versículo 6 diz, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Quem perguntava eram os discípulos, os que caminhavam com ele, os que comiam com ele, os que viajavam com ele, os que recebiam toda a primeira informação em seus ouvidos. Eles sabiam que a restauração era para quem? Para a casa de Israel, e isso não mudou. Restaurarás nesse tempo o reino de Israel? Eles sabiam que esta era a ordem desse exército, eles sabiam que se estava falando de uma tribo sacerdotal e que se estava falando destas 12 tribos que formam parte deste reino. Eles sabiam de tudo, porque eles eram israelitas. Restaurarás o reino de Israel neste tempo? A profecia que cobre você e eu, que estejamos aqui. E que fala da mesma maneira desta casa. E aqui é onde vem o cruzar a informação. Cristianismo versus messianismo. Lembrem que nós estamos na metade, no meio, nem judeu e nem gentil. O cristianismo lê estes versículos e não se dá por percebido. E o messianismo os lê, mas somente se enfoca em Judá. Não! Jeremias capítulo 31, versículo de 31 ao 32, é a profecia mais linda da redenção das duas casas, e temos que estar certo que é a redenção das duas casas. Portanto, eu vou ler com muita calma. Eis que vem dias, diz Yahvé, em que farei uma aliança nova, ou seja, um novo pacto, com a casa de Israel, Efraim, e com a casa de Judá. Com a casa de Israel representada por essas tribos chamada Efraim, e com a tribo de Judá. Agora entendam uma coisa, onde estavam localizadas essas duas tribos quando estavam distribuídas no acampamento? Efraim sempre estava acampado na frente da porta principal do pátio, ou melhor, do átrio, do tabernáculo, e Judá estava na parte posterior, sempre uma tribo frente à outra. Essa era a posição de Efraim e a posição de Judá no acampamento. É importante saber disso porque que eles estavam nesta posição, neste exército, porque tinham uma posição de supremacia. E por isso está dizendo o versículo 31.
Quando farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não será como o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra de Mitzraim. Eu tinha escolhido Israel como minha esposa, mas o povo não me quis, quebrou a minha aliança, por isso também os rejeitei, diz Yahvé. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Tem versões que diz porque eu fui o marido para eles. Fui. E quando disse fui, um marido quer dizer que se divorciou de seu povo. E isso é parte importante da história. E no versículo 32, que volto a ler, disse: não será como o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra de Mitzraim, porque invalidaram a minha aliança, por isso os rejeitei. No versículo 33 diz: esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, ou seja, que vai haver um pacto que vai se derramar para as duas partes do povo, ou seja, para Judá e Israel. Então eu necessito ver o que é que disse o profeta, que o que disse o profeta era o mesmo que estava dizendo Yeshua. João capítulo 10, versículo 16, o que estava dizendo Yeshua? Yeshua de onde veio? De Judá. E para quem estava falando? Estava falando para os judeus. Estava falando para os seus veio, mas eles não o receberam. Ele estava falando para os judeus, toda a discussão era com os judeus, com a casa de Judá. E ele disse para a casa de Judá no versículo de João capítulo 10, versículo 16: tenho também outras ovelhas que não pertencem a este redil. Eu venho de vocês, então, estava falando para os judeus, e a elas também devo trazê-las. Amém. E elas escutarão a minha voz. Então, os dois rebanhos serão um, e um só pastor. Então, ele estava falando como rebanho, e a profecia de Jeremias falava da casa de Judá, da casa de Israel. Ele os toma como rebanho. Por quê? Porque ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele sabia que ele iria dar a vida por qual? Por aquelas que ele vai trazer, ou seja, Israel, Efraim, e não por estas que já estão no redil, que é Judá. Aquela que ele vai trazer é Israel, porque essas já estão no redil. Ele tem que trazer as que estão fora do redil. E quais são estas ovelhas? Entenda. A casa de Judá, ela já está no redil. Volto a reafirmar. E as que ele vai trazer já estão fora. É a casa de Efraim. O Rua de Yahvé vai entregar a excelência de um evangelho de escritura hebraica completo. E o objetivo deste ensino é que você seja consciente de que as raízes hebraicas têm o poder e a capacidade por desenho divino, que o Eterno está entregando nesse tempo para que você conheça verdadeiramente o Evangelho completo. E isso é um privilégio muito grande. E todos vocês sabem este versículo, porque é o versículo bandeira dos que defendem as raízes hebraicas. Mateus capítulo 15, versículo 24. Escutem em João capítulo 10, versículo 16, nos dias que ele tem outras ovelhas que não são desse redil. E Mateus capítulo 15, versículo 24, nos diz quem são essas ovelhas. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vejam a clareza da mensagem, vejam o bem-estar que existe quando você entende isso. Nosso melhor exemplo de cumprimento desta ordem estão nos discípulos de Yeshua, porque a nós é vendida uma informação do ministério do Rabino Shaul, dizendo que ele é o apóstolo dos gentios. Mas qual gentios? Não é qualquer gentil, porque existem diferentes tipos de gentis, e a palavra estrangeiro também é gentil, a palavra fora do pacto é gentil, e toda essa casa de Israel estava fora do pacto. Se conhece como os Melo-Agoim, os justos das nações. A palavra pagão também é Goim. E mesmo que nós, quando éramos
que não éramos pagãos, vivíamos como pagãos. Mas quando nos pregaram esta mensagem, se ativou algo. Veio em nossas vidas alguma coisa, e o resultado é que este Rabino Shaul, que nos venderam desta maneira, na verdade estava falando claramente em Atos capítulo 26, versículo de 6 a 7. E agora, pela esperança da promessa que por Elohim foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar à esperança através das diligentes orações a Elohim, continuamente de noite e dia. A esperança para quem era? Estava claro para o Rabino Shaul, para quem deveria pregar, para as 12 tribos. A palavra não pode se contradizer, a palavra não pode executar ações contrárias. Temos que trazer à luz a verdade, temos que saber de que maneira tudo estava estabelecido para a glória eterna dele. E todos nós conhecemos o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 1. Para quem era a mensagem? Tiago, servo de Elohim e de nosso Adão Yeshua Mashiach, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. A mensagem, então, é para Israel, que se encontra na dispersão. É difícil, porque o que nos venderam em João capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos os que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Não. Isso é subjetivo, é parte, mas não é o objetivo. O objetivo é as 12 tribos perdidas da casa de Israel. E o apóstolo Pedro também pregou em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Yeshua Mashiach, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Diga comigo, não mudaremos os planos de Yahvé. Não mudaremos o desenho de Yahvé. E eu termino hoje com isto. Quem é um israelita bíblico? Quem tem a identidade primeiro como israelita. Porque primeiro temos que nos identificar. E quando nos damos conta que temos essa identidade? Quando sabemos que saímos do Egito. Quando contamos a história de Pessa, como se tivéssemos estado ali, assando ladrilhos, passando fome, como se tivéssemos sofrido o calor, o frio, a nudez, e contamos a história como se nós mesmos tivéssemos sido retirados do Egito. E neste momento, nós começamos a ter uma verdadeira identidade. Quando lemos versículos como Ruth, capítulo 1, versículo 16, João, capítulo 1, versículo 47, como versículos que tocam em nós. Esta é a forma de saber se eu sou um israelita ou se uma pessoa é um israelita. Tudo o que estou falando é uma história básica de por que ser Israel. E dentro de 8 dias eu vou continuar com esta mesma linha, aprofundando em outro tópico. E vamos de conversa inteligente a conversa inteligente. Mesmo que pareça básico, mas o básico é quem faz em mim ter um fundamento firme, para que quando venham os furacões de Harvey, não nos mova. Ruth, capítulo 1, versículo 16, disse: vejam o que é ter uma mente israelita e o que é Israel. Noemi representa profeticamente Israel e Ruth representa um povo por entre as nações, e veja o que diz: não insista para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Uau! Isso é maravilhoso, isso é identidade. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E aqui estão os 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e a tua mente, e a teu próximo como a ti mesmo. Estão conectados como um povo e com um Elohim e com o Elohim do povo. E como se dá conta de que és um israelita? João capítulo 1, versículo 47. Yeshua viu a Natanael vir ter com ele e disse dele:
Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Qual é a característica de um verdadeiro israelita? Que não há engano. Quando você é um verdadeiro israelita, você sai de todo engano, você retira de dentro de você todo o engano que te ensinaram. Porque um verdadeiro israelita não guarda enganos, um verdadeiro israelita não fala engano, não vende as coisas com outros nomes, não evangeliza com outras coisas. Evangeliza com sacrifício precioso do Messias. Isso é evangelizar. E tampouco se rodeia de pessoas que enganam. Este é um verdadeiro israelita. Esses israelitas dos quais te falo, todos os conhecemos. Os conhecemos em Êxodo capítulo 19, versículo 6, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e Apocalipse 14, versículo 14, capítulo 14, versículo 12. Que somos um reino de sacerdotes, que somos uma nação santa e que somos um povo escolhido. Irmãos, o fato de ser escolhido é muito especial, o fato de caminharmos verdadeiramente como uma escolha divina é muito grande. O que é ser escolhido? É quando alguém muito especial se dirige à multidão e diz apontando: vem você, vem você. Vem você, você. Veja que está selecionando, olhando e apontando neste momento a gente se pergunta: será que sou eu? E assim é. Por mais que você seja pequena, que se sinta pouca coisa, que as pessoas não te vejam, que neste momento não estejam te dando atenção, diz sim, é você pequena, a você escolhi, diz Yahvé, a ti escolhi. Vem para cá, a menor, a quem em algum momento se sentiu indefesa, aquela que ninguém enxerga, que suas palavras não têm valor, que sempre querem abusar, porém o Eterno diz: a você escolhi, chamei você. Você é a escolhida, você é a pedra preciosa. É a quem Ele escolheu, é a quem Ele chamou. Vem.